por que terapia, psicólogo, tudo isso é tão caro? Essa pergunta é bem comum e eu acho ótimo a gente conversar sobre isso de uma maneira aberta. Afinal, quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais fácil compreender o valor que elas têm. E aqui eu não estou falando somente de dinheiro, mas do que está por trás de um trabalho bem feito. Muita gente ainda encara o serviço psicológico como algo a ser feito por caridade ou não enxergam como um serviço prestado, como um contrato de serviço, né? E eu sei que tem muitas pessoas que precisam do serviço de psicologia e que não têm condições de pagar. Eu mesma já doei muito do meu tempo para atendimentos voluntários, para atendimentos com valores sociais, que é como a gente na psicologia chama os atendimentos que a gente cobra bem abaixo do valor da tabela, né? E falando em tabela, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ele tem uma tabela de honorários com valores que ele sugere que os profissionais cobrem por cada serviço. Não existe uma lei que nos obriga a cobrar aqueles valores, né? Mas é um valor sugerido pelo próprio conselho. E na minha experiência e na de muitos colegas, quando o serviço é gratuito, infelizmente muitas pessoas acabam não valorizando, não levam a sério, né? E é claro que há exceções, mas infelizmente isso acontece com bastante frequência nos serviços voluntários. E falando da psicologia no Brasil, para se tornar um psicólogo no nosso país, são necessários 5 anos de graduação. E esse é só o começo. É um ensino que exige muita leitura, produção científica, estágios supervisionados e muitas horas de prática. E depois disso, nós continuamos estudando. Fazemos cursos, participamos de congressos, lemos livros que nem sempre são baratos. Aliás, quase nunca eles são baratos, né? E buscamos atualizações constantes. No meu caso, por exemplo, além da graduação, eu tenho uma especialização em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E atualmente estou me especializando em neuropsicologia. E eu faço tudo isso justamente para oferecer o que há de melhor e mais atual para os meus pacientes. O trabalho do psicólogo ainda exige investimento em diversas ferramentas, a depender da área que ele atua. Na avaliação psicológica e neuropsicológica, por exemplo, nós usamos diversos instrumentos, como testes psicológicos, escalas, inventários. Todos esses instrumentos são científicos e validados e que custam caro porque demoram anos de pesquisas para eles serem desenvolvidos. No atendimento infantil também, há necessidade de investir em jogos, brinquedos, materiais lúdicos, que não são só brincadeiras, mas são ferramentas terapêuticas e que precisam ser atualizadas, substituídas, conforme elas se desgastam com o tempo. Inclusive já tem vídeo meu aqui no canal falando sobre o porquê nós brincamos, por que utilizamos brinquedos na hora de avaliar uma criança. Outro ponto é a experiência, né? Assim como em qualquer profissão, existe o profissional júnior, o pleno e o sênior. E cada nível de profissional entrega algo diferente. Então, quanto mais anos de atuação, mais formações, mais especializações, oferecemos mais qualidade e precisão nas estratégias de intervenção. Então, quando a gente vive um momento delicado na vida, por exemplo, em que a gente precisa de uma solução eficaz, a gente sempre quer o melhor profissional possível para lidar com aquilo. Quem nunca contratou um serviço, seja de um pedreiro, de um mecânico ou outro profissional, e percebeu que o problema não foi totalmente resolvido? No fim, acabou precisando buscar um profissional mais experiente, com mais recursos e quase sempre mais caro para ter um melhor resultado. É como diz o ditado, o barato às vezes sai caro. E com o serviço de psicologia é mais ou menos parecido. Quando a gente procura um profissional, buscamos aquele que realmente vai nos ajudar. E isso envolve conhecimento, experiência, recursos acumulados ao longo dos anos. Então, o valor dos atendimentos não representa apenas o horário da sessão, mas todo o preparo que existe por trás para que aquele momento seja de fato transformador.